Falcão está aí para assumir o manto do Capitão América, como estamos vendo na série. Mas você conhece a sua origem nos quadrinhos? Você sabe em quais circunstâncias Sam Wilson originalmente se tornou o Capitão América? Será que você realmente conhece Sam Wilson e será que você sabe quais são os seus poderes? Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do especial de Falcão e Soldado Invernal aqui do canal. Vamos ter vídeos aprofundando a história dos personagens durante toda essa primeira temporada da série e todos os vídeos eu vou deixar salvo numa playlist que eu vou deixar linkada aqui no card e vai estar linkada na descrição também. Nessa série de vídeo de origem e poderes, eu geralmente faço um paralelo da origem do personagem nos cinemas com o personagem nos quadrinhos e disseco os poderes listando todas as formas que eles já se manifestaram até agora. Partiu! No universo cinematográfico da Marvel, o Sam Wilson era um militar, né? Ele trabalhava na Força Aérea dos Estados Unidos e resolveu se aposentar após o seu companheiro ali de trabalho, seu amigo Riley, morrer. Após largar o campo de batalha, Sam dedicava o seu tempo ajudando veteranos de guerra com transtorno pós-traumático. Eventualmente, ele conheceu o Capitão América e assim ele voltou à ativa para ajudar o seu novo amigo. Só que nos quadrinhos, a sua origem é totalmente diferente. Se vocês já acompanham o meu vídeo de origem e poderes dos personagens da Marvel, você já entende como que a Marvel gosta de colocar um personagem pra jogo, né? Eles colocam o cara lá, o cara faz um monte de coisa e só muito tempo depois que a gente vai descobrir qual é a origem dele. Nos cinemas, em geral, é o oposto. Nós temos a origem do personagem ou até mesmo um filme de origem e aí aos poucos vão desenvolvendo o personagem dentro daquele universo. A primeira aparição do Falcão nos quadrinhos da Marvel foi uma edição do Capitão América lá de 1969. Ele foi o primeiro herói americano negro, o primeiro a ganhar popularidade, digamos. Tínhamos o Pantera Negra, mas o Rei T'Challa, ele é de Wakanda, né? Ele é da África, ele não é americano. Falcão é natural dos Estados Unidos. Nessa ocasião, o Capitão América está numa batalha contra o Caveira Vermelha. Caveira Vermelha está de posse do cubo cósmico, um objeto que, tem muito poder. E aí, utilizando esse cubo cósmico, o Caveira Vermelha troca de corpo com o Capitão América. Dessa forma, o Caveira Vermelha pode se passar pelo Capitão, destruir a sua reputação e depois que matá-lo, não o transformar em um mártir. No universo dos cinemas, o cubo cósmico foi introduzido como o Tesseract, que continha a joia do espaço, né, e tudo mais. Só que nos quadrinhos isso é totalmente diferente. Nos quadrinhos é praticamente um cubo que tem o poder de manipular a realidade. O Caveira Vermelha, no corpo do Capitão, transporta o Capitão no corpo do Caveira Vermelha para uma ilha onde tem muitos inimigos do Caveira Vermelha. Tem vários assassinos doidos lá e o Caveira Vermelha planejava que esses assassinos matassem o Capitão achando que estariam matando ele. Assim que o Capitão chega, ele já é atacado. Ele consegue se defender muito bem, ele consegue, assim, manter uma luta com os inimigos durante um certo tempo, mas ele não está no seu corpo, né? Ele não tem a mesma força e uma hora ele se cansa. Nesse momento, um Falcão sobrevoa atacando os caras e nessa distração permite o Capitão América fugir. Eis que esse Falcão pertence a um rapaz chamado Sam Wilson, que também está preso naquela ilha. Eles se conhecem e tal, o Capitão vê potencial no Sam e o treina para o transformar numa espécie de super-herói, porque assim ambos podem lutar junto contra os assassinos da ilha. E é assim que Sam Wilson vira o Falcão, com o treinamento do Capitão América, sem saber que aquele cara é o Capitão América. Eles lutam contra os assassinos da ilha, vencem, e aí o Caveira Vermelha, que tá assistindo tudo do continente, fica pé da vida e fala assim: não deixe ninguém fazer o serviço que era o serviço que você deveria fazer. Então ele teletransporta o Capitão América e o Falcão de volta para o continente para matar os dois. Mas antes ele faz um discurso bobão, dizendo que quer matar o Capitão América no seu próprio corpo, porque assim ele vai ter sempre essa imagem na cabeça. Sempre eu vou me lembrar do Steve Rogers morrendo na minha mão. Enfim, o Caveira Vermelha então devolve ao Capitão América o seu corpo e é assim que o Sam Wilson descobre que o cara que estava com ele o tempo todo era o Capitão América. Enfim, eles vencem o Caveira Vermelha e viram amigos desde então. E só 6 anos depois que nós descobrimos de fato a origem do Falcão, em uma edição do Capitão América de 1975. Nesse meio tempo o Falcão continuou combatendo o crime, lutando ao lado do Capitão América, meio que como um ajudante ali. Ele ainda ganhou um presente do Rei T'Challa, o Pantera Negra, que deu um upgrade no seu traje, colocando asas que o permitiriam voar. Beleza, 6 anos depois, Capitão América e Caveira Vermelha se enfrentam mais uma vez e é nessa ocasião que a gente descobre mais sobre o passado do Sam Wilson. Caveira Vermelha revela que Sam Wilson era um criminoso, que ele trabalhava para a máfia e em um dos seus trabalhos ele foi mandado para o Brasil. Sim, ele veio para o Rio de Janeiro e foi no Rio que ele comprou o seu Falcão, o Asa Vermelha. Nos cinemas e na série também, o Asa Vermelha é aquele drone que fica acoplado nas asas do Falcão. Nesse último episódio, inclusive, né, enquanto ele estava voando lá, os helicópteros estavam atacando, ele mandou o drone ir atacar os helicópteros e depois voltar para ele. Essa é uma grande diferença, porque nos quadrinhos o Asa
Vermelha é um pássaro de verdade. Voltando do Rio de Janeiro, o Sam Wilson entrou em uma briga com o piloto do avião que ele estava, o avião caiu, ele acabou chegando nessa ilha e viveu como um náufrago até encontrar com o Capitão América. O Caveira Vermelha diz que quando ele mandou o Capitão América para aquela ilha, ele procurou uma pessoa para ele tentar usar como cavalo de Troia contra o Capitão e ele achou o Sam. O Caveira Vermelha diz que ele construiu essa personalidade do Sam, o fez se esquecer que ele era um criminoso e o deixou ali sempre na cola do Capitão para matá-lo quando o Caveira Vermelha quisesse. Usando o cubo cósmico, o Caveira Vermelha dá habilidades especiais ao Falcão, o permitindo se comunicar telepaticamente com aves, mas principalmente com o seu falcão, o Asa Vermelha. Por isso que eles agem como se fossem uma só pessoa. Caveira Vermelha então ordena que Sam Wilson mate o Capitão América e eles entram numa luta onde o Capitão vence, é óbvio, e depois Sam Wilson acaba conseguindo se livrar desse controle mental do Caveira Vermelha e aí sim ele vira 100% amigo do Capitão América e continua combatendo o crime ao seu lado. Essa é a origem tradicional do Falcão, mas se tem uma coisa que a Marvel gosta de fazer é retcon. E recentemente eles colocaram uma informação nova de que Sam Wilson nunca foi um criminoso. Isso era outra balela do Caveira Vermelha, apenas mais uma das ilusões que ele fez o Sam Wilson acreditar. Vou contar pra vocês então como que acontece essa transição do Falcão para o Capitão América nos quadrinhos, assim a gente pode comparar com o que a série vai nos mostrar. Pois bem, apareceu um cara aí chamado Han Shen, o Prego de Ferro, que queria começar uma nova guerra mundial. Claro que os interesses dele acabaram se chocando com os interesses do Capitão América e eles se enfrentaram. Durante a batalha, o Han Shen drenou do corpo do Capitão América o soro que o fez ser um super soldado, aquele soro que o transformou em Capitão América em primeiro lugar, e aí o Capitão América ficou fraco e envelheceu. Com o Capitão velho, ele acaba se tornando um alvo fácil, e quando ele está prestes a ser morto, o Falcão aparece voando, dá uma coça no vilão e salva a vida dele. Sam Wilson então sai voando com o Capitão América em suas costas após tudo dar certo, ou quase, né? O idoso Capitão América então organiza uma grande reunião com todos os Vingadores. A galera toda aparece para saber o que o Capitão América tem a dizer. E aí ele diz que não pode mais lutar, que ele não pode mais vestir as cores do Capitão América, mas ele ainda pode ajudar nos planos, ele ainda pode ajudar de casa, né, remotamente, porque uma vez Vingador, sempre um Vingador. Então o Steve Rogers apresenta o novo Capitão América para os Vingadores, o Sam Wilson, que agora veste o manto do Capitão América e ganha do seu mentor e amigo de presente o escudo. Como capitão, Sam Wilson lutou em diversas missões, salvou o mundo de diversas formas, até ele conhecer um cara, um imigrante chamado Joaquim Torres. Joaquim estava sendo cobaia de experimentos e ele acabou se transformando em um híbrido de humano com o Falcão. O seu DNA foi misturado com o DNA de um Falcão, o Asa Vermelha, o mesmo Falcão de estimação do antigo Falcão, agora Capitão América. Com o tempo, Joaquim resolveu se transformar em um ajudante do Capitão América e aí sim ele veste o manto de Falcão para ajudar Sam Wilson nas suas missões. A série já apresentou o personagem do Joaquim Torres, então será que ele vai ser o novo Falcão? Tá aí mais uma oportunidade da Marvel inserir pessoas com poderes, os mutantes, no seu universo cinematográfico. Vai que. Só pra vocês não ficarem aí se perguntando, e aí, o que aconteceu depois? Com o tempo, o Steve Rogers volta a ser jovem, volta a ser o Capitão América, por um tempo a gente fica tendo dois, até que o Sam Wilson dá um passo pra trás e deixa o Steve Rogers sozinho com o manto dele. Mas já chegamos na metade do vídeo, então já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, porque quando eu peço no final, muita gente esquece, e pedir também pra você me seguir no Instagram, que eu tô postando Reels com curiosidades de filmes e séries bem legais, e você também vai estar me ajudando a me tornar um influencer. Então, me segue lá. Vamos comentar agora sobre os seus poderes, porque sim, nos quadrinhos, Sam Wilson tem poderes. Ele é uma espécie de Dr. Dolittle aviário. Ele consegue se comunicar com os pássaros telepaticamente, embora ele tenha uma conexão muito mais profunda com o seu pássaro de estimação, o Asa Vermelha. Contudo, ele recebe dicas e alertas de pássaros em geral, e isso já mostrou ser bem útil nos quadrinhos. Já teve uma ocasião, inclusive, que ele conseguiu enxergar através dos olhos de um pássaro, tipo o Bran lá em Game of Thrones. Então assim, não é um poder bobo não. Entretanto, quando se trata de força física, ele não é nada demais não. Ele é perito em artes marciais, principalmente depois do treino que ele teve com o Capitão América na ilha. Ele acabou se tornando superior à maioria dos seres humanos do mundo, mas assim, no final do dia, ele ainda é apenas um ser humano, ele não é a prova de balas. Mas Sam Wilson é bem forte, teve uma ocasião nos quadrinhos onde ele estava acorrentado ali, né, meio que amarrado, e ele conseguiu quebrar as correntes. Então, mesmo sem super força, ele ainda é bem forte, mas como um ser humano comum, ele se cansa. E é claro, Sam Wilson tem as suas asas, que é o seu principal artefato de batalha. É dito que ele consegue voar a 400 km por hora e que ele é tão habilidoso com as suas asas que é como se ele estivesse andando a pé mesmo. Ele tem mais experiência voando do que o Homem de Ferro, por exemplo. E isso a gente comprovou na série, né? O cara parece que nasceu com asas, o jeito que ele voa, o jeito que ele faz manobras, o jeito que ele se desvia, os lugares que ele entra e sai voando, toda a forma como ele se comporta no voo, parece que ele sempre soube voar, nasceu sabendo. E também vimos que ele usa as asas como armas,
Ele consegue atacar com elas e consegue se defender também, transformando as asas em um escudo. Ainda tem muita coisa para desenvolver do Sam Wilson no universo da Marvel e com certeza eu vou estar aqui para comentar com vocês. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos, que isso me ajuda pra caramba. Deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, me segue no Instagram e no Twitter. Tchau e até o próximo vídeo.